Pai, eu quero te dar graças mais uma vez por essa aula, por esse dia, pela nossa vida, pela vida do pastor André. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela vida de cada um dessa escola. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando ricamente, porque dependemos completamente de Ti. Nos ajuda nesta tarde, Senhor. Ministra o nosso coração através dessa aula. Que o Senhor possa nos ajudar a entender, a compreender com profundidade, para que nós possamos ajudar outras pessoas também. Muito obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa tarde a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Prazer, alegria estar com vocês mais uma vez. Dessa vez para nós estudarmos acerca de um assunto tão importante, tão fascinante, que é acerca de uma ciência normativa que nós chamamos de ética. Estaremos falando sobre ética contemporânea na perspectiva cristã, e nada mais importante, do que o tempo que estamos vivendo para falarmos de ética, e não somente falarmos, conhecermos e praticarmos a ética cristã. Eu queria, ao abordar esse tema, dizer para vocês que nós, quando falamos de ética, precisamos trabalhar principalmente a questão de princípios. E nós vamos falar alguma coisa acerca de princípios, e que tudo começa no nosso lar. Um lar ajustado, um lar equilibrado, famílias, ninguém é perfeito, evidentemente, mas famílias que têm no seu rumo do dia a palavra perdão, muito obrigado, eu sinto muito, por favor, essas coisas mínimas, vai formando no ser um diferencial no seu relacionamento social. Então nós estamos mais do que nunca precisando viver a ética cristã. Eu inicio citando esse verso do apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 27. Tiago 1, 27 diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Veja o que é importante, Às vezes, no mundo cristão evangélico, nós medimos a religiosidade, a espiritualidade, o fervor de um crente, talvez por causa do seu linguajar evangeliquez, talvez pela sua roupa, talvez, enfim, a gente sempre vai buscar alguma coisa como um estereótipo, Mas o que é de fato que Deus quer? Eu morei na Paraíba, e lá na Paraíba tem uma coisa interessante, que na semana chamada Santa, os pobres passam de casa em casa, batendo nas portas e falando: o meu jejum. Antigamente eu soube que aqui na Bahia também era assim, mas o pessoal se perdeu. Mas lá, como eu não conhecia bem essa história, eu fui procurar saber, e a suma é: biblicamente, quando alguém jejua, e aí nós evangélicos precisamos reaprender a jejuar, quando alguém jejuava, ele reservava a comida que ia comer para dar para um pobre. Então não é somente não comer, não é somente se abster da comida, mas também praticar justiça e praticar misericórdia. E uma das faces da misericórdia é o cuidado com o próximo. Então, mais do que nunca, nós precisamos disso. A religião pura e sem mácula, de acordo com Tiago, para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isaías diz que o jejum que Deus quer, não é simplesmente ficar sem comer, é que a gente possa cuidar do necessitado, cuidar do aflito, e é isso que precisamos fazer. De modo sugestivo, trago essa ilustração, a ilustração de um sujeito. Ele está, evidentemente, ele é um ser, então ele não foi guiado pelo diabo ou por um anjo, ou, enfim, mas ele tem que tomar suas decisões. Ou ele ouve um ou outro, nem sempre. Porque
porque ele pode tomar decisões que ele mesmo já tinha guardado no coração. Né? Então é bem sugestiva aí essa ilustração, tá? Muito bem. Ainda mais, Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho de Hipona, ele cita o seguinte: quando o mal nos agrada e o bem deixou de nos agradar, devemos pedir a Deus que nos devolva o gosto do bem. Quando falamos sobre ética, o que vem na nossa cabeça? O que é ética? A primeira pergunta, né? O que seria ética, afinal de contas? A gente ouve muito, olha, fulano foi antiético, ou fulano é muito ético. O que é ético? A ética da profissão. Ah, não pode, né? Meu filho acabou de fazer a colação de grau, viu, missionário? Meu filho acabou de fazer a colação de grau, e lá, na hora da colação de grau, o pessoal do conselho, né, de odontologia estava lá e tal, e depois ele foi receber a sua carteira do conselho de odontologia e recebeu também o manual e o código de ética, né? Como é que se relaciona entre colegas, como é que se relaciona com o paciente, né? Enfim, tudo ali bem esclarecido, bem formal, né? Como é que se pode, por exemplo, eu não sabia, né? Mas eles não concordam no código de ética, diz que é uma infração grave se um paciente vai num dentista, e o dentista faz o orçamento, e com esse orçamento ele procura o outro, e o outro faz mais barato. É antiético. É, a OAB também. Né? Mas aí o pessoal insiste, né? Insiste. Então, o que é ética, afinal de contas? A ética profissional, o que é ética de modo geral? De modo geral, a ética é uma ciência normativa. Ela regula o nosso... Uma regra de comportamento, né? De comportamento. Ela regula o nosso relacionamento em sociedade. Mas tem a ver com a nossa família. Tem a ver com o meu caráter. Tem a ver com o meu relacionamento. Tá? Então, ética vem de ethos, costume, né? Vem do latim mor ou mores, né? Costumes, né? Então tem a ver com tudo isso. Vamos falar sobre o que é ética cristã, por que falar de ética cristã hoje, e também vamos falar sobre alguns princípios para que a gente possa regular o nosso relacionamento social. Como introdução, a gente estabelece, só para a gente sentir bem, que a ética, ela faz parte da filosofia. A ética faz parte da filosofia. Para a gente entender bem, só para adiantar, a filosofia está subdividida em 6 áreas de investigação ou estudo. A primeira é metafísica, a epistemologia, que tem até uma disciplina aqui na graduação, né? Lógica, política, estética e ética. A ética vem do grego ethos, que quer dizer caráter, modo de ser ou comportamento. Portanto, a palavra ética é de origem grega, quer dizer costume, hábito dos homens. Teria sido traduzido em latim para mos ou mores. Tem até uma citação em latim, o tempora, o mores, né? O tempos, o costumes, como nós estamos vivendo hoje, um costume completamente fora de propósito. Uma das possíveis definições de ética seria a de que é uma parte da filosofia, e também pertinente às ciências sociais, que lida com a compreensão das noções de princípio que sustentam as bases da moralidade social e da vida individual. Em outras palavras, trata-se de uma reflexão sobre o valor das ações sociais, consideradas tanto no âmbito coletivo como no âmbito individual. A ética é uma ciência normativa e tem a ver com as normas pelas quais o ser humano vive em sociedade. Como é que eu vivo em sociedade? Como é que eu me relaciono no meu dia a dia? Comigo mesmo e com o meu próximo. O que seria a ética cristã? Nós estamos aqui a questão da metafísica, né? Enfim, né? Mas o nosso alvo mesmo é ética. Então a ética tem a ver com isso aí. O que seria então a ética cristã? Um autor cristão aqui chamado Emil Brunner, ele conceitua a ética cristã como
a ciência da conduta humana que se determina pela conduta de Deus, baseando-se assim nas Escrituras, na Palavra de Deus. A base que nós temos para a ética cristã é a Bíblia Sagrada, é o que Deus quer estabelecido na Palavra de Deus. Então podemos definir a ética cristã como os princípios que são derivados da fé cristã e pelos quais agimos. A Palavra de Deus talvez possa não contemplar cada situação que temos que encarar em nossas vidas. Seus princípios nos dão os padrões pelos quais devemos agir nas situações onde não temos instruções específicas. E eu esclareço a vocês. A Bíblia é, numa linguagem bem direta, a Bíblia para os cristãos, para nós cristãos, ela é o manual de fé e prática. A Bíblia que é a nossa bússola. Só que a Bíblia não tem todos os temas que nós vivemos no tempo atual. Ela não tem todos os temas. Por exemplo, a Bíblia não fala sobre cigarro. Ok? Então ela não é diretamente, ela não trata sobre, ela tem princípios, mas ela não cita diretamente. Então nós precisamos nos municiar de dados para nós estabelecermos como vamos viver, tendo em vista toda a situação que estamos vivenciando hoje. Por exemplo, para algumas pessoas, eu vi certa vez alguém dizer assim, um novo convertido, né? Um novo convertido, alguém disse, você não disse que é crente, está olhando para aquela mulher? Ele disse, não, olhar não tira pedaço. E aí a pessoa veio me perguntar depois, sabendo que eu era pastor, o que você acha? Encontrei uma pessoa que fez isso, tal. Disse, não, deve ser porque ele é novo convertido. Porque quando ele for chegando mais na Bíblia, lendo a Bíblia um pouco mais, ele vai descobrir em determinado capítulo, quando Jesus diz que quando nós olhamos para alguém com intenção impura, já fazemos o ato no coração. Então não é somente o ato. O ato é lá no Antigo Testamento. Senhor, pegamos essa mulher em flagrante adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. Só que no Novo Testamento, Jesus ele já vai além. Se alguém olhar com intenção impura, fez no coração. Agora, no tempo de hoje, além de pensamento, tal, existe hoje os chamados adultérios virtuais. E eu tenho encontrado casos seríssimos na própria igreja. Eu tenho encontrado casos que chegaram ao divórcio. Pessoas conversando uma com a outra, tal. De repente começa a ter, nem se conhece, não se vê, não tem webcam ainda na jogada, mas ficam conversando para lá e para cá. E nisso aí, dizem que à noite todos os gatos são pardos. De repente, é um homem que está do outro lado. Tinha um rapaz que consertava o meu computador. Eu tive um problema, que eu fui chamada na casa de uma pessoa, que o filho estava com a faca na mão, queria matar a mãe, porque a mãe não quis mais que ele ficasse no computador. E aí chegou uma outra pessoa que veio falar que o crack, o Facebook, o computador, está chegando, quando no momento que você tira o Facebook, o computador da pessoa que já está contaminada pela dependência, que ele se torna tão agressivo quando aquela pessoa que entrou numa clínica para recuperação e que ele se volta tão dependente e tem os mesmos comportamentos, que a ciência já chegou, Sim. que ele tem os mesmos comportamentos Sim. de um usuário de drogas ilícitas, igual a pessoa que está viciada no computador, que é da mesma forma, a mesma agressividade e tem que fazer o mesmo tratamento. Existe hoje alcoólatras anônimos, narcóticos anônimos, existe hoje viciados em sexo também, eu estou falando de grupos que se reúnem para terapia, como também hoje existe grupos que são viciados em internet. É verdade. Né? Pessoas que querem se libertar, mas estão como que acorrentados, né? Ao ponto de um filho pegar uma arma para a mãe, né? E bateu na mãe e foi em cima do papai. Eu cheguei e tirei a faca da mãe. Então, na verdade, como é que funciona isso? Como é que né? Existe uma igreja que proíbe o uso de televisão, pode ter outra que proíba o uso da internet, mas será que é a televisão e a internet e é o dinheiro que é o problema? A própria Bíblia diz, por exemplo, quanto ao dinheiro, que o amor ao dinheiro que é a raiz do mal, não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. De igual maneira, como se souber, se você sabe usar a televisão, se você sabe usar a internet, se você souber usar, está tudo bem. Agora não, aí você vai se escravizando, você vai se ludibriando, você vai se envolvendo na situação. Eu conheci um rapaz que recebeu uma ligação, recebeu uma mensagem no seu celular,
E a mensagem do celular dizia assim: você é muito lindo, eu já estou dependente de você. Ele pensou que foi uma colega de trabalho. Aí mandou para ela: para de brincadeira, tal. E ela manda. Na verdade, segundo ele, depois ele disse que foi um equívoco, né? A pessoa se equivocou no número, mas de repente o cara ficou enlaçado com essa pessoa durante um ano. Ele era casado, oficial de igreja, e se envolveu com essa mulher, e ele chegou a contrair uma dívida de 11 mil reais. Por quê? Que ela começou tô passando fome, tô tendo dificuldade, tô não sei o quê, e ele foi ajudar. E detalhe, nesse um ano de relacionamento que ele teve, ele ficou um ano sem ter intimidade sexual com a esposa e nunca conhecia essa mulher. É verdade. Nunca viu essa mulher. E até hoje ele está envoltado. Graças a Deus, voltou à igreja, se reconciliou e tal, mas a dívida está aí. Chegou até a pedir dinheiro emprestado da agiota, que agora ele está sendo ameaçado. Crente. Vigia, crente, né? Então, para a gente ver como é que é a vida, né? Como é que é a vida. Isso tudo tem a ver com caráter, tem a ver com como está o nosso coração, tem a ver como é que está o nosso tempo, né? A nossa vida. Porque à medida que você coloca o seu coração naquilo, como o Senhor Jesus nos diz, né? Onde está o seu tesouro, estará o seu coração. Então, se você bota o seu coração nas coisas de Deus, bota o seu coração na sua família, bota o seu coração, né, enfim, nas coisas mais tranquilas da vida, tudo vai fluir bem. Mas se você coloca em coisas circunstanciais, nos prazeres, não vai para canto nenhum. Eu tenho acompanhado alguns casos que eu tenho visto quanto o ser humano, homem e mulher, tem permitido, tem dado brecha. Eu conheci um caso de uma mulher jovem, bonita, marido dela bonito, os dois crentes, membros de igreja. Ela conseguiu um emprego, pouco tempo de casada, conseguiu um emprego trabalhando lá. Um dia o seu patrão chegou e disse: poxa, você está muito linda. Ela: obrigado. 2 dias depois: você está cheirosa demais. Obrigado. Só que isso aí passou a ser todo dia. Você é linda demais. E de repente ela ficava pegando alguma coisa, ele ia por trás: você está linda. Começou a tocar. Daqui a pouco começou, e ela tal, e foi. Sabe o que aconteceu com essa moça? Ele todo dia falando, todo dia naquela coisa, chegando perto dela, todo dia, até que chegou uma funcionária nova. E ao invés dele continuar a elogiar essa, migrou para outra. Aí começou com a outra, e a outra começou a se abrir. Um dia, essa moça, a primeira, passou por ele assim, deu uma bronca nele, dizendo: não é possível, todo dia eu me arrumo para você e você não me elogia mais. Quando ela falou isso, ela correu para o banheiro, chorou, e era isso mesmo. Foi lançado na cabeça dela que naquele dia o cara ia elogiá-la. E ela, quando estava de manhã cedo, tomava banho, se arrumava, penteava o cabelo, ela começava a se lembrar dele, se arrumar para ele, para receber o elogio dele, para receber o toque dele. E o cara deixou de fazer isso. Agora que ela caiu em si, chora muito, liga para o marido, confessa ao marido, e os dois marcam um gabinete para conversar com o pastor, e ela confessa a sua dificuldade. Aí o que eles resolvem? No caso, ela e o marido resolvem. Ela pediu demissão. Ela pediu demissão. Tá certo. Né? Então, aonde está o seu tesouro, vai estar o seu coração. Cuidado com suas fragilidades, né? Professor, segundo Emil Brunner, né, a ética cristã é a ciência da conduta humana. Nós vimos aqui que é moral, que é conduta, que é caráter. Para o senhor, é ética os pais controlarem o mundo virtual dos filhos? É ético? A depender da idade dos filhos, sim. A depender da idade dos filhos, sim. Vamos imaginar que você cria seus filhos, vou botar outro exemplo, tá? Pais que têm amor pelos filhos, criam seus filhos e não se sabe por que cargas d'água. Esse filho é influenciado e começa a aparecer em casa cheio de piercing, cheio de coisa na orelha, e bota tatuagem, e de repente começa a usar preto, e de repente a usar, enfim, sei lá, começa a andar nessa vida e começa a andar com pessoas homossexuais, e os pais não vão falar nada. É invadir a privacidade. Eu entendo que pai é pai até quando morre. Agora, existe o limite no sentido
da maioridade, da independência, quer dizer, é aquela coisa que os nossos pais, os antigos diziam, né? Enquanto estiver comendo meu feijão, quem manda sou eu. Lá em casa é assim. Não é? Quer dizer, a gente pode dizer que é politicamente incorreto, pode dizer que é, porque o tempo de hoje é isso, né? Mas é verdade. Meu filho tem 22 anos, agora já é um dentista, agora já conseguiu o emprego dele, já está trabalhando no interior, tal, mas é meu filho. Quando me vê, me pede bênção, quando me vê, me beija. É meu filho. Na frente dos colegas dele, quando ele me vê, ele me beija. Então não importa. É uma questão de princípio, de família que a gente tem que trabalhar, né? Então, claro que ele tem o quarto dele e tal, é dele o quarto, mas volta e meia eu estou entrando, bato na porta, né? Bato, eu não abro de primeiro, bato. Ah, entra aí, pai. E aí, como é que vai com você? Tudo bem? Beleza. Então a gente tem que ser assim, minha irmã. Em alguns momentos, sim, tem que saber o que está acontecendo, o que está passando pela cabeça. Porque em algum momento a gente pode ter falhado, pode ter dado uma brecha, e agora é tempo de conserto. Não vai consertar, evidentemente, no murro, na agressão, né? Mas no diálogo, vamos aqui chegar a um ponto, ainda há tempo, vamos ver como é que se resolve. Porque senão nós vamos apoiar erro. Exatamente. Vamos apoiar erro, não é possível isso, né? E clamar a Deus por misericórdia, viu, gente? Que a coisa está séria. Clamar a Deus por misericórdia. Hoje, as igrejas estão sendo inundadas pelo mundo. As igrejas estão sendo invadidas pela ideologia mundana. Nós que tivemos uma experiência com Deus, que amamos a Bíblia, a Bíblia que nos orienta, hoje as pessoas querem que a Bíblia se molde ao seu querer. Precisamos moldar o nosso ser à vontade de Deus. Então, a ética cristã é a ciência da conduta humana que se determina pela conduta de Deus. Nosso padrão é Deus. E aonde é que Deus se revela? Deus se revela na criação, Deus se revela na razão, né? Deus se revela na tradição, mas principalmente Deus se revela na Bíblia, a palavra dele. Então as pessoas podem querer chamar-nos de fundamentalistas, radicais, quadrados ou qualquer outra coisa, mas é a Bíblia que deve nos nortear. A gente não pode aceitar qualquer coisa como normal. Tá? Eu queria falar sobre ética e pedir a vocês que entendessem bem, porque aí nós vamos entrar em alguns temas meio polêmicos, que vocês pudessem entender bem a questão de princípio. Algumas coisas aqui podem nos chocar imediatamente, mas vamos justificar um pouco, vamos trazer até alguns exemplos para a gente entender bem, tá? Porque para nós fica muito vago, por exemplo, para nós é o certo e o errado, o sim e o não, o bem e o mal. Só que quando a gente estuda a ética, tem coisas que são mais rápidas, são mais urgentes. A priori somos a favor da vida. A priori somos a favor da vida. Mas vamos lá, que tem uma mulher grávida, que o seu bebê não tem cérebro, e que naquele parto o médico diga, olha, tem que ver isso aqui, como é que vai resolver isso aqui? O pai tem que tomar uma decisão, e o pai, pastor, o que é que eu faço? Pastor, é agora! E tal, olha, vai um ou outro vai morrer, como é que faz aqui? O médico pode tomar uma decisão sem ninguém saber de nada, mas se depender de você. Ou se você for um médico cristão, eu estou colocando já no extremo, né? Um médico cristão e tiver esse caso, como é que você resolve? Então, é em cima de princípios que você vai determinar a sua ação. E nós vamos falar um pouco sobre esses princípios. Quando falamos de ética hoje, eu quero trazer alguns exemplos aqui. Nós vamos falar aqui sobre se é possível, se todos os meios são possíveis e são cabíveis para ganharmos alguém para Jesus. Não. Nós vamos falar sobre isso. Porque eu já vi uma... Não é isso? Não tem discurso assim? Pois é. Eu já vi uma missionária contar que mentiu por não ganhar uma alma para Jesus. Eu disse, não concordo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre uma mentirinha aí que, por causa daquela mentira, mudou um pouquinho a situação, né? Nós vamos ver. Foi mentira. Alguém quer até passar a mão na cabeça, mas foi mentira. Mas vamos ver aqui. Estou colocando se, por exemplo, a pessoa ali saiu com um gay, foi dormir com um gay para ganhar a amizade dele, para depois anunciar o evangelho a ele. Percebe?
ou esses argumentos, né? Então, se todos os motivos são justificáveis para nós ganharmos uma vida, Pode ser. né? Então nós vamos analisar aqui. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Corinto, e a gente aqui vamos logo geograficamente apontar Corinto, né? Uma cidade portuária, né? Naquela região ali da Salvador de hoje. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro hoje, Santos, que é barra pesada, né? Então, os cristãos de Corinto, e Corinto tinham um templo a Diana, e naquela região tinha Algia, essa coisa toda. Paulo, quando escreveu aos cristãos de Corinto, mencionou que entre aqueles irmãos ocorriam pecados terríveis no seio daquela igreja. Qual o pecado? Olha o pecado que ele menciona no capítulo 5, que é um pecado daqueles bem grosseiros. Diz o seguinte: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. O texto não fala se era a madrasta ou a mãe, mas tinha um membro da igreja que tinha relação com essa mulher, a esposa do pai. Então o Paulo aí dá uma dura, né? Paulo é muito duro nisso aí. Ele fala que aquela pessoa deveria ser penalizada, deveria sofrer a fim de que sua alma fosse salva, né? Ele usa um termo muito pesado que até hoje alguns teólogos têm dificuldade de entender, mas quando chega no capítulo, na segunda epístola, ele já ameniza um pouco. Então, quanto a isso, ele diz assim: que coisa terrível. E o pior é que também hoje em dia se ouve de pecados terríveis acontecendo em nossas igrejas evangélicas. Evidentemente, pecados como os que Paulo mencionou são repudiados por toda a cristandade. Creio que ninguém no corpo de Cristo aprovaria um relacionamento sexual entre um homem e sua madrasta. Também, todos sabem que adultério, mentira, orgulho, homicídio, cobiça, etc. são pecados. Temos aprendido a buscar força em Deus para vencer tais práticas. E aí vou trazer uma situação bem atual que aconteceu essa semana. Eita, disparou tudo aí agora, né? Vou colocar uma situação bem contemporânea. E eu acabei de assistir um vídeo agora. O pastor Marcos Pereira, que é um pastor muito conhecido nas ligas pentecostais, que trabalha visitando presídios, que trabalha orando, as pessoas caem, que pegou o seu paletó e foi, as pessoas caíram, aquela coisa toda, que foi chamado para intermediar conflitos entre presos, essa coisa toda. O Marco Pereira foi acusado de ter estuprado 6 mulheres da sua igreja. Marco Pereira tinha feito um acordo com o José Júnior, que é o líder, fundador do Afro-Reg, que é uma ONG lá no Morro. E eles caminharam juntos até determinado momento, quando agora se odeiam. E o José Júnior começou a denunciá-lo como pessoa envolvida com drogas, com tráfico, forjando algumas situações, e agora estourou com a prisão. Quer dizer, a gente fica meio preocupado que quem prendeu, a delegacia que prendeu, foi uma delegacia de drogas, e ele está sendo acusado de estupro. Né? Ele está sendo acusado de estupro. E o Conexão Repórter do SBT falou, o Cabrini foi de novo investigar a situação, e ele está preso por isso mesmo, e a situação é séria. E, segundo consta, são em torno de 20 mulheres que estão queixando que foi estuprada por ele. 20. Que vai desde criança até pessoas casadas. E ele tem um apartamento na praia e que ele levava pessoas lá para ter orgia, homem com homem, mulher com mulher, essa coisa toda, tudo envolvido, né? Eu aqui não estou julgando, estou falando o que está sendo enunciado aí pela televisão, pela mídia, se bem que a gente tem que também filtrar muita coisa. Mas queira ou não, irmãos, o nível de pecado que as pessoas estão se envolvendo, né? A questão de se envolver em política partidária, se envolver com questão financeira, dinheiro, se envolver com coisas estranhas à fé. Será que não favorece a que os ímpios possam falar mal do crente em Jesus? Há tempos atrás, nós éramos achincalhados, o pastor era achincalhado, por causa de uma situação doutrinária e teológica. Ah, são os bodes, eles não adoram Nossa Senhora. Olha, então era nesse campo. Hoje as pessoas apontam o pastor como ladrão, como aproveitador.
como um estelionatário. Então, infelizmente, inverteu a situação. Por que que se inverteu? Eu até gosto, quando alguém me aponta. Uma vez eu fui numa cidade bem pequenininha, fui fazer uma palestra, e quando terminou a palestra, alguém veio falar comigo, por que aqui tem um padre, por que chamou um pastor para me falar sobre esse tema? Eu disse, olha, eu não sei por que chamaram um pastor, mas eu sei que eu sou bem preparado para o tema, tanto é que dei o tema e todo mundo gostou. Só você, pelo visto, é preconceituosa com relação à religião, é que está me arguindo. Agora vai procurar quem me convidou, e eu não estou ganhando nada por ter feito essa palestra. Né? Eu não ganhei nada por fazer essa palestra. Então, quando é no campo da religião, no campo doutrinário, no campo, a gente até pode se alegrar porque está sendo perseguido. Agora, no campo moral, é uma situação que você tem que rebater com processo também. Até mesmo religião você pode também processar, mas eu acho até mínimo. Eu acho muito mais a perseguição com relação ao seu caráter. E não é por aí. Evangélico deve apoiar o aborto de um feto que foi concebido por estupro e de um feto que não tenha cérebro. São coisas para a gente questionar. Aí eu quero abrir um parêntese, que até é a título de informação. Eu sou missionária, eu sou uma pessoa ética, e procuro viver dentro do Evangelho de Jesus Cristo, mas também sou advogada e sou bioeticista, que fui estudar muito a ética e a bioética para poder viver a ética da vida. Então, hoje, o Código Penal brasileiro só prevê 2 momentos de aborto, que a gente está brigando para que não tenha os evangélicos e o mundo secular aí querendo que... Então, é quando a mãe tem que prevalecer, tá, a vida da mãe e a vida do filho em risco, salva-se a vida da mãe, é lei no Brasil, em todo o ordenamento jurídico brasileiro, né? Então é aceito. E sobre o feto anencéfalo, o STF, no momento que deu a liminar, dizendo que as mulheres que tinham fetos anencéfalos... Criou jurisprudência. Virou jurisprudência. Não, as mães, que eu tenho um filme que eu fui estudar, que se chama Severina, que ela, no momento daquela liminar, ela estava com o direito de tirar aquele feto anencéfalo. Na mesma hora, o STF voltou ao contrário. Ela ficou com aquele, ela foi lá na loja comprar o enxoval da criança e disse que vai ser menino ou menina. Ela disse, eu não sei, porque vai nascer e vai morrer. Então, quando a gente fala de aborto de um feto anencéfalo, nós cristãos temos que ver também, não só pelo fato da Bíblia, mas a gente tem que focar pelo sofrimento da mãe. Porque gerar um filho que você sabe que você vai ver a barriga crescer, que você vai estar em todo lugar, como é menino ou menina, e que já tem nome, e você saber que aquele feto não vem a termo, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de julgar esse ser humano, esta mulher, porque já tem lei assim, dizendo que ela pode perfeitamente fazer. É o caso dos transplantes. Eu fico numa situação muito difícil de perguntar, Jane, onde é que você que é missionária, onde começa a vida? Não, no momento de formação, no momento da concepção. Então, isso eu acho que é um tema muito que nós precisamos aqui em sala de aula ter muito cuidado, porque nós estamos estudando isso. Porque a gente vive num país que tem uma sociedade, um país que tem um ordenamento jurídico e que nós temos sim que respeitá-lo. Independente da gente ser cristão ou não, a gente tem que observar quando for julgar. Eu entendo ainda o seguinte, irmão. Evidentemente que vivemos numa sociedade onde o Estado regula as coisas porque o povo quer assim, porque senão seria monarquia. Mas não quer dizer que o que o Estado determina é alguma coisa que tem que ser aceito claro por todo. Por exemplo, estão querendo casamento gay. Se o Estado aceita, é obrigado a cristão. Não falo nesse ponto. Então, eu falo no ponto do estupro, mas na verdade, em todos os aspectos, a gente tem que ter, antes de tudo, a palavra de Deus, se ela nos orienta, ou uma consciência santa. Se nós vamos entrar daqui a pouco no mérito bem particular de algumas situações, nós estamos dando pontapé inicial, mas para a gente entender bem, se já é lei, eu posso, tá, se você quiser, você pode fazer. Mas ali é uma vida. É uma vida. Mas se a mãe quer, é uma vida. Um bebê, mesmo sendo fruto de estupro, é uma vida. Ali não é um apêndice, tem uma parte a mais. Mas não é isso que se discute. O que se quer garantir o direito é da mãe evangélica e da mãe não evangélica, mas do ser humano feminino decidir o que vai fazer da vida dela.
eu tenho algumas dificuldades com essa compreensão. Mas é isso que eu falo, é uma coisa muito séria para a gente ter um juízo de valor, porque ela pode, o momento daquele lugar, ela Aí tá só muito- leva em consideração o elemento feminino, não leva em consideração o bebê que está sendo gerado. Não, eu não sou contra o aborto, Não, não. mas aí entendeu? Eu penso que na hora de julgar o juízo de valor que a gente vai ter... Não, a na gente- verdade, de a um modo gente- geral, a gente todo tem que cristão é ver- contra o aborto. Sim, todo cristão é contra contra o aborto. Todo cristão deveria ser contra o transplante, nesse caso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas muita gente diz que o próprio transplante, apesar de fazer bem para outra vida, o momento da concepção já é uma vida, certo? Sim. E lá na frente a pessoa está ainda viva, vai ter com a morte cerebral, e é no momento da morte cerebral que ele está vivo ainda e que vai se tirar os órgãos. Então, é vida, tudo é vida. Onde é que é isso? É teu isso? Então, tudo é vida, entendeu? Na verdade, o pessoal está debatendo hoje a questão da eutanásia, Ortotanásia, mistanásia, o distanásia. pessoal está debatendo a questão de aborto. Então tem muitas coisas que estão sendo Eu estou citadas. trabalhando em cima A do grande Código a grande questão com relação a transplante é que é declarado morto ou sem possibilidade de vida quando há morte cerebral. Não importa se ele está tendo batimento cardíaco, porque está sendo monitorado. Mas, de modo geral, é a morte cerebral. A partir daí pode-se fazer, né? Se a família autorizar, se esse for a vontade da família e da pessoa, enfim. Mas não é um questionamento? Sim, Jesus precisa- não levantou Lázaro? Ela outro dia falou aqui que a pessoa que nós oramos, já decretada a morte encefálica, ela levantou. Pois é. Então, são questionamentos assim que eu fico numa decisão muito difícil de opinar. Testemunha de Jeová também não quer doar sangue. Ainda mais, qualquer estratégia de evangelismo é válida. Por exemplo, devemos escrever cânticos evangelísticos num ritmo de afoxé, com o intuito de alcançar os umbandistas, né? Ou qualquer outro ritmo, hip hop, sei lá o quê, né? O fim justifica os meios, né? A forma, ela não importa, o que importa é o final, é a consequência. Como é que a gente vê isso? Um cristão deve aprender técnicas de defesa pessoal para usar em caso de necessidade. Um cristão pode portar arma de fogo. Sim, Não é? sim, pode. Pode, mas não deve. Pois é. Está no campo da ética cristã. Né? Qual é a necessidade de um cristão ter uma arma de fogo? Nenhum perigo. Misericórdia. Né? Pode ter? Pode, a lei está aí. Pode. Agora, ele vai ter para quê mesmo? Né? São coisas para a gente questionar. Eu aqui não estou fechando questão, não. Estou abrindo para a gente poder pensar, né? Para a gente pensar nessa situação. Aí eu vou entrar particularmente numa situação, viu? O que vocês estão vendo aí? Aí supostamente seria Moisés. Aí está vendo uma mulher, né, rendendo graças a Deus, pegando a bebê, brincando, tem uma lá e tem outra aqui e tal. Então, imediatamente, de propósito, eu peguei para retratar a vida dessa criança que recebeu o nome de Moisés, que significa aquele que vem das águas, né? A Bíblia fala de duas meninas. A Bíblia fala de duas meninas que eram parteiras, né? Sifrá e Puá. Já viram esses nomes na Bíblia, né? Sifrá e Puá. Em ética a gente vê a questão do hierarquismo, e vamos falar isso, hierarquismo no sentido de alguma coisa mais importante, ela prevalece em detrimento a menos importante. Aí nós vamos entrar no mérito que a missionária falou uma coisa aqui, e que é verdade. João 8,44, Jesus diz para os religiosos que estavam arguindo, né, estavam perseguindo ele: vós tendes por pai a Satanás, que é mentiroso e pai da mentira desde o princípio, né? Então Jesus condena veementemente a mentira. Mas veja o que aconteceu aqui. Veja o que aconteceu, né? Então vamos entrar no mérito, depois vamos ver aqui. Para simplificar nossa exposição acerca da ética cristã, vamos entender uma abordagem ética chamada hierarquismo. O hierarquismo afirma que há muitas normas éticas universais, muitas normas éticas, mas não são iguais na sua importância intrínseca, de modo que quando duas estão em conflito, a pessoa é obrigada a obedecer o mais alto dos dois mandamentos.
Então, a hierarquia está falando sobre um que é mais elevado que o outro. Por que essa é mais elevada? Porque ela tem supra importância, enquanto a outra não. Quando o povo de Israel se encontrava escravizado no Egito, Faraó ordenou a Sifra e Apuá, as parteiras dos hebreus, que matassem todos os bebês israelitas do sexo masculino. As parteiras temeram a Deus e não obedeceram a ordem de Faraó. Tinha duas leis. Qual a lei? A lei de Faraó que dizia: mate as crianças do sexo masculino. Está claro? Mas existia uma lei maior, a lei de Deus: não mate, não matarás. Tá? Então elas desobedeceram a lei de Faraó. Além disso, elas mentiram para ele, dizendo: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Isso é uma mentira. Aí pensa: não, pastor, depende do ponto de vista. De modo claro, uma mulher é igual a outra mulher. Uma etnia é igual a outra. Nessa perspectiva de parto, né, não vamos dizer que uma, mas aí ela diz aqui: já estava morando no Egito há muito tempo, já estava aclimatada, já estava ligada ali ao clima, aos trabalhos, à alimentação e tal. Então, por que haveria uma separação? Elas seriam mais fortes, mais robustas, e quando as parteiras oficiais chegavam, ela já tinha parido. Não, porque o Faraó vem, chama ela e argui: por que vocês não estão matando os meninos? Aí ela tem essa resposta. Sabe o que acontece? O Faraó não teve muito argumento, pelo contrário, ele mandou agora ter mais rigor com relação aos nascimentos, e diz o que Deus fez com essas duas moças. A palavra de Deus diz que elas foram abençoadas, né? A palavra de Deus diz, vamos ver esse texto lá, gente. Êxodo, capítulo 1, versículo 19 em diante. Êxodo 1, 19. Deixaram as parteiras, responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhe chegue a parteira já deram a luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Queridos, aqui se tornou uma regra: o cristão pode mentir? Não. Mas existe uma questão: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não é verdade? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi passando a estátua. Daniel era para se dobrar. O Sedraque, Mesaque e Abednego era para se dobrar. Não fizeram isso. Então eles não obedeceram aos homens, obedeceram a Deus. Mas teve uma consequência. Eles tiveram que arcar com as consequências. Tá? Então, seguindo aqui, quais são os princípios éticos que a gente pode entender como importante, tendo em vista essa própria experiência aqui do hierarquismo, né? Os seguintes princípios compatíveis com a palavra de Deus podem nos ajudar a resolver situações em que precisemos decidir qual norma é a mais elevada. Qual é a mais elevada? Com certeza você vai achar que o conteúdo a seguir mostrado é cansativo, muito teórico, bastante polêmico, mas não podemos desanimar. Eles serão muito úteis para a nossa aprendizagem quando tentarmos solucionar algumas questões éticas difíceis. Aí vamos ver o primeiro princípio. O primeiro princípio é esse aí: as pessoas são mais valiosas do que as coisas. As pessoas são mais valiosas que as coisas. Lembra aquela coisa eu já contei esse caso, né? Fui visitar certa vez uma pessoa, e aí me chamaram para almoçar, e quando eu fui almoçar, a senhora da família disse: pastor, o senhor vai ter o privilégio de inaugurar o jogo de jantar que eu ganhei quando eu me casei há 30 anos atrás. Aleluia! 30 anos atrás. Gente, nós ganhamos coisas, as coisas são para serem usadas. Agora imagine você, uma criança, um netinho, né, 30 anos de casado, tem neto, enfim,
O netinho pega uma coisa que ele está brincando lá, quebrou. Ah, esse menino é um peixe, esse menino é não sei o quê. Bom, a criança não quis quebrar. Né? Enfim, a gente tem que saber lidar com as coisas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. As pessoas estão ganhando presentes, estão estocando, estão guardando e acham que aquilo ali... Eu não estou dizendo aqui para quebrar, não estou dizendo aqui para jogar fora, não. Eu estou dizendo para você que não adianta, você vai morrer um dia, vai ficar e vai para o museu, vai para uma memória, uma história da família. Olha, isso aqui foi da minha avó, foi da minha tataravó quando ela se casou. As coisas são para serem usadas, pessoas são para serem amadas, as pessoas estão fazendo o contrário. Estão usando as pessoas e amando as coisas. Aí vamos ver esse princípio aqui. As pessoas devem ser amadas e as coisas devem ser usadas. O padrão ético, que muitas vezes nos é imposto pelo mundo, é o contrário: amar as coisas e usar as pessoas. Não podemos abrir mão de pessoas em troca de coisas. Esse é um princípio. Esse é um princípio, tá? Existem coisas na Bíblia que não são claras para o mundo contemporâneo, concordam? A nossa disciplina é ética contemporânea, né? Ética contemporânea na perspectiva cristã. Existem hoje coisas que não estão na Bíblia, mas nós estamos vivendo no dia a dia, temos que tomar decisões urgentes, né? Pastor, pode usar piercing? Pastor, tem uma irmã da igreja que está querendo usar uma argola no nariz. E ela se baseia, pastor, lá em Êxodo. Tem uma irmã lá que tem pendentes no nariz, pastor. E agora? Percebe? É verdade. Tatuagem, Jesus vai voltar. Tatuagem, percebe? Ai, meu Deus. Pode, né? Então tem coisas que a gente tem que saber lidar. Tem que saber lidar. Tem que conversar, né? Esse é um princípio. Outro princípio, estamos falando de princípio. A pessoa infinita é mais valiosa que a finita. E esse foi o princípio usado pelo Pedrão, né? Pelo apóstolo Pedro, quando diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é o segundo princípio. A pessoa infinita, no caso Deus, é mais valiosa que a finita. Deus é infinito. Sempre que houver um conflito entre o valor das pessoas e o de Deus, devemos preferir Deus a todas as pessoas. Como diz a palavra, sempre que houver um conflito entre os valores divinos e os humanos, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Está claro aqui, gente? Então, existem situações que a gente está aqui pensando muita coisa, né? Está aqui pensando muitas coisas. Agora, vamos entender o seguinte, viu? Às vezes a gente coloca que o pastor é o juiz do fato. Eu sugiro que quando tiver alguma situação, você sempre reúna com conselho. Conselho de presbíteros, conselho de anciãos da igreja, conselho, pessoas. Você está presidindo, mas é que as pessoas vão estar dando suas ideias. Diz a palavra, né? Que na multidão de conselheiros, né? É que vem a sabedoria, não é verdade? A multidão dos conselheiros. Então, para a gente pegar a suma da situação. Uma pessoa completa aí, irmã Jane, é isso aí que a gente vai agora. Uma pessoa completa é mais valiosa do que uma incompleta. Vamos entender aqui, não quero chocar ninguém, como eu falei no início da aula, não foi, gente? Eu quero aqui somente a gente vai pensar em algumas coisas. É verdade que tem coisas que você nunca vai experimentar, nunca vai vivenciar. É verdade. Mas tem coisas que você pode vivenciar. Então veja bem, uma pessoa completa é mais valiosa do que uma incompleta. Uma pessoa incompleta é a que tem capacidade limitada de receber ou expressar o amor, de se relacionar com as demais pessoas. O estado incompleto é frequentemente ligado com algumas deficiências físicas ou mental, mas os deficientes não são de modo algum necessariamente incompletos em sua personalidade. Por favor, não me queiram mal, mas eu estou colocando aqui essa questão e ainda insisto aqui, ainda insisto dizendo o seguinte: as situações em que um conflito insolúvel entre os completos e os incompletos são um pouco raras. Normalmente, tanto a pessoa completa quanto a incompleta podem ser ajudadas ou salvas. Há, no entanto, algumas situações, especialmente na medicina e na guerra,
em que é impossível ajudar as duas de modo eficaz. Em tais casos, deve-se escolher o valor superior do completo, em preferência ao valor inferior do incompleto. Mas é importante frisar que tal escolha só deve ser feita nas situações em que houver um conflito insolúvel. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu vou dar outro. Vou dar um exemplo para você. Não é o nosso caso, mas vamos imaginar aqui um contexto de guerra. Aqui é um batalhão. Nós somos um batalhão. E eu gosto muito de um irmão, gosto muito do outro companheiro, lá o cabo, a gente boa demais, aquele capitão, a gente boa demais, e a gente está em guerra. E o camarada ali foi ferido e morreu. Ou o cara foi ferido, o ferimento foi no peito dele, está sangrando muito. E dá para ver até o coração do cara. Mas tem um outro que tomou só um tiro no pé. Eu não posso carregar os dois nas costas. Qual é que eu vou carregar, gente? Eu não posso levar os dois. Estão entendendo bem? É nesses casos que a gente tem que analisar. Você tem que tomar a decisão urgente, rápida. Alguém torceu o pé e o outro, infelizmente, ele tomou uma pancada violenta aí que está mostrando até o cérebro fora. E aí? Como é que você... É urgente, você tomar decisão urgente, como é que você vai fazer? Então, no mundo politicamente correto, a gente sempre vai tentar colocar, não, tem que fazer o máximo possível, começando a teorizar coisa. Mas é rápido. É rápido. É você e aquele caso urgente, tem que tomar decisão rápida. Então, não podemos empurrar com a barriga. Não, são casos que a gente vai ter que parar para discutir. E nós, como cristãos, eu acho que os pastores que têm as suas ovelhas, têm que ter muito mais cuidado quando no momento que a gente se discute, chega uma pessoa e fala, uma pessoa hoje tem direito de fazer o testamento vital, certo? O meu marido diz que em caso de morte minha que ele não desliga de jeito nenhum, mas eu já manifestei em vida, enquanto lúcida, relativamente, não estou te falando relativamente capaz e totalmente incapaz, eu estou discutindo o Código Penal aqui, né? Porque o menor é gente, mas é relativamente incapaz. O maior é totalmente capaz, mas pode ser problema de cérebro. Então ele não é totalmente capaz. Ele diz que não desliga. Então os pastores, acontece um momento desse, que ele fala, olha, minha mulher está muito mal, já não tem condição nenhuma mais de viver, e apareceram aí com um testamento vital. Ele, como cristão, ele acata ou não acata? Ele vai dizer, não, eu não vou nunca desligar os aparelhos da minha mulher ou do meu marido. Mas já tem a lei, então tem que ter muito cuidado na hora de orientar, na hora de um aconselhamento pastoral. Aí vai todo mundo para a igreja, pastor, o que eu faço? Eu aceito o testamento vital, mas vai desligar e vai morrer agora. O que eu faço? Então, isso aí, eu entendo até que essa ética que a gente está estudando cristã, e quando toca em vida é bioética, não deixa de ser ética, mas sim bioética, por isso que a ética abriu tanto agora, a gente não pode, achei até muito pesado para a gente discutir ética aqui, porque hoje tem vários tipos de ética, por isso que de uma ética só se fez a bioética, e dentro da bioética nós temos princípios para que se possa lidar com a bioética, porque senão todo mundo sai fazendo um monte de besteiras. Então dentro da bioética existem os princípios, aqueles 3 princípios, 4 princípios, que entrou mais um princípio agora, estão contidos dentro daquele caso que você está analisando? Independente de você ser cristão ou não, porque você pode ter seu juízo de valor, que eu tenho, sou missionária, sou integrante de um membro ministerial, e mesmo assim eu me vejo em situações difíceis, que vem de lá uma ordem que vai passar por cima de tudo aquilo que é nosso, e na hora de um aconselhamento pastoral, a gente pode estar errado, a gente pode errar sim, e depois isso ainda vem em cima da gente, porque aconselhou errado. Então eu queria dizer para todo mundo que tenha muito cuidado. Porque no momento que tocar em vida, seja ela humana, vegetal ou animal, já tem lei respaldando isso aí e a gente não pode passar por cima, infelizmente, apesar de servirmos a um Deus e que a gente crê, entendeu, pastor? Claro, claro. E entendendo também o seguinte, aqui a maioria é pastor, né? Pastor e pastora, a gente é chamado para fazer visita, a gente é chamado para fazer sepultamento, a gente vai em hospital e as pessoas estão chorosas. Eu tenho um amigo bispo que dizia que se fosse iniciar o ministério dele hoje, ele já está aposentado e tal, ele dizia que se fosse começar o ministério dele hoje, ele começaria em 2 lugares, nos hospitais e nos cemitérios, onde as pessoas estão precisando de consolação e orientação.
quando as pessoas estão nesse momento, a Bíblia fala sobre luto, né? Melhor estar na casa de luto do que no lugar de alegria, porque no momento de luto as pessoas fazem muita reflexão sobre sua própria vida, sobre sua condição limitada e humana. E se fosse eu? E se fosse eu? Né? Então, quando a gente visita o hospital e a pessoa está lá na UTI, e eu tenho visitado muita gente, as pessoas estão lá, o médico diz não tem mais jeito, a medicina diz que não, e a gente ainda crê que pode, porque Deus pode, né? Mas a gente tem que estar, ao mesmo tempo, seguro de que Deus também pode acolher aquela pessoa. Deus pode dizer assim, não, eu tenho um propósito de levar ela para mim, para estar comigo, por que não? E aí, às vezes, nós ficamos presos no nosso egoísmo. Não, nós queremos mamãe aqui conosco, ela tem 100 anos de idade, está lá na UTI, está toda deitada, cheia de feridas nas costas, já comeu tudo, e a gente deixa ainda ela na máquina, e ela já está magérrima, em estado terminal. Em estado terminal, mas a gente quer que permaneça ali. Certeza. E não sabe que no final vem a conta. Porque muitas vezes a gente fica confiando muito, pode vir coisa para a gente pagar depois, esse tempo todo que ficou. Tem umas situações dessas aí que a gente precisa pensar. Não, tem vários casos. Eu conheço casos de famílias que paciente em estado terminal, o médico tem lá o juramento dele de Hipócrates, não pode de jeito nenhum fazer, agora por isso é que está se fazendo ortotanásia, mistanásia e tudo aí de eutanásia da vida, que a família diz para o médico, ele não pode morrer. Mas não é porque é evangélico, não é porque é cristão, não é por nada disso. É porque aquele ente querido que está lá, já em estado terminal, sem recurso nenhum, que o médico ainda bota em hemodiálise, é isso aí que o senhor está falando? Para que vai fazer isso? Porque já se sabe que vai morrer, tem uma doença lá dentro. E a família diz que não pode morrer, você não pode, só tem o juramento de Hipócrates. Mas aquele cara é o cara que é arrimo de família, que é aposentado, que tem muito dinheiro, e que na hora que ele fizer a certidão de óbito dele, cancela, aquela família toda vai passar fome e tem que manter vivo. Então isso aí são coisas seríssimas. A gente tem que estar com o olho muito e pedir direção de Deus e saber o que vai fazer, porque a coisa está muito feia aí fora. E eu ainda falo para vocês o seguinte, quando a gente estuda ética, nós precisamos estudar algumas situações. Precisamos saber o que é moral, o que é imoral, o que é amoral, a gente precisa saber tudo isso, o que é legal, porque às vezes as pessoas podem tomar uma decisão legal, mas não é moral. Dou um exemplo para vocês aqui. Quanto é o salário mínimo? 678. 600. Quem foi que votou nesse salário mínimo? Quem foi que determinou? O Congresso, não foi? Foi. Pois é, esse Congresso determina o salário, que o pessoal, o salário mínimo é esse. Mas quem vota também que o salário de um deputado é 30 mil reais são eles mesmos. Sim. Por que o deles é 30 do povo é 678? É legal o que eles fizeram? É legal. A lei diz que é eles que fazem isso. Agora, é moral? É moral eles têm auxílio paletó? É moral isso? Tem auxílio paletó, tem auxílio residência, tem isso mesmo, gente? Tem tudo isso. É legal ter 3 meses de férias? Né? É legal, porque eles votam. Sim. Agora reduziram, tiraram agora, né? Mas de qualquer maneira, não é moral. Porque não está sendo tratado todo mundo como igual. Então, quando a gente discute ética, precisamos discutir também todos esses pontos. Vou dar um exemplo para vocês, porque vocês vão entender o que é. Um juiz aposentado. Um juiz é um fato, e vou trazer outro fato que conheci agora, saiu na revista Veja. Um juiz aposentado, já estava nas últimas, já era viúvo, seus filhos casados, cada um tinha sua vida, ele já nas últimas, ele resolveu adotar uma criança. Ele adotou uma criança, um juiz, já com uma idade, adotou uma criança. Tempos depois, ele morreu. Para que foi mesmo que ele adotou a criança? Para que foi? Para quê? Não perdeu o salário. Não perdeu o salário. É legal? É legal. Mas não é moral. Tem gente casando para... Né? Mas não é moral. Sabe o que aconteceu? Saiu agora na revista Veja, gente? Sabe o que saiu agora na revista Veja? Viu, Jane? Sabe o que saiu na revista Veja agora? Está uma contenda entre os 2 filhos do presidente, o ex-presidente, qual foi ele, gente? Figueiredo não, Geisel não, Médici. Qual foram os Médici?
Militar Figueiredo foi o último. Não foi Geisel, não. Eu acho que foi o Médici. Deixou 2 filhos. Os sujeitos hoje têm mais de 70 anos de idade. Os 2 filhos. A mãe morreu recentemente. Então tem uma grande fazenda para ser vendida. Uma grande fazenda. Ele tem 2 filhos. Sim. Bora. 2 filhos. Tem uma grande fazenda para ser agora dividida para os 2. Uhum. Só que teve o seguinte. Ele morreu. Ele tinha morrido e ficou a esposa. A esposa morreu agora. Só que quando ele ainda estava vivo, ele adotou a neta, filha de um deles. Uhum. Por que adotou? Por causa dos benefícios. Só que agora os 2 irmãos brigaram. A mãe morreu, tá? Os 2 irmãos brigaram. O pai dessa menina, que é pai mesmo, pediu para que ela entrasse como herdeira, para dividir por 3. Sim, sim. É legal? É legal. É legal. Mas é moral? O outro já estava contendo, agora vai ser dividido por um terço. Ele vai ficar com 1 terço só, seria metade. Na realidade, ele está se dando de espertinho em cima do... Percebe bem? Sim. É uma situação, né? Aí estamos discutindo. A gente fala sobre ética, precisamos entender bem o que é legal, o que é moral. Mas aí foi o próprio pai que tramou com o filho. Foi. Não, na verdade, a preocupação dele inicial foi justamente para ter o amparo, a questão de plano de saúde, essa coisa toda, tal. Agora, é uma questão... Na hora que ele adotou a neta, ele sabia que estava beneficiando o Sim. Um filho. Sim. Um filho. Sim. É legal? É. É legal. Claro que é. É legal. Ele, na época ele gostava mais dele. Não, mas a preferência por essa neta foi circunstancial, foi por uma questão. Nasceu, ele registrou como filha. Mas é neta. Adotou. É neta que foi adotada como filha. Para quê? Para receber a herança. Claro. Claro, isso. Tá. Só Jesus na causa, né? Só Jesus. Tem muitas causas. Só Jesus na causa. Muitas causas é ótimo. Ok. Vamos tomar um cafezinho rapidinho? Vamos. A aula está muito boa. Tá? Vamos tomar um cafezinho. Tem café? Continuando. Meu irmão Gomes, bem-vindo, viu? Que Deus te abençoe e te guarde. Nós estamos numa disciplina chamada Ética Contemporânea, a Perspectiva Cristã. Esse é um curso de pós-graduação em Psicologia Pastoral, tá? Um curso lato sensu, uma especialização. Gente, alguma dúvida sobre esse princípio? Alguma dúvida sobre o terceiro princípio que nós apresentamos aqui? Uma pessoa completa é mais valiosa do que uma incompleta. Ok? Próximo ponto. Uma pessoa real tem mais valor do que uma pessoa em potencial. Aí, doutora Jane, né? Aí é aquela mesma coisa que estávamos falando. Mais uma vez, trata-se de um princípio que só pode ser aplicado em situações que em latim é chamado de ex extremos, quando não houver nenhuma outra solução. Uma pessoa real é uma que existe. Ok? Uma pessoa real é uma pessoa que existe. E uma pessoa em potencial é uma que pode vir a existir. É alguém, um ser latente. Exemplo, uma mãe é um ser real. É uma pessoa real. Um embrião fecundado dentro do seu útero é uma pessoa em potencial. Dá para entender isso, gente? Só para lembrar para vocês, no início da disciplina eu falei que podemos trazer algum tipo de conceito que pode chocar. Aqui nós estamos no meio de líderes cristãos, nosso manual é a Bíblia, mas a gente tem que, amparado pela Bíblia, ter alguns tipos de conceitos que podem nos chocar. Mas é a nossa realidade, é aquilo que nós estamos, que vamos enfrentar. Vamos enfrentar. Ok? Não é demais dizer que o fato de uma pessoa real ter mais valor do que uma pessoa em potencial não significa que as pessoas em potencial não têm nenhum valor. É o que mostra o próximo princípio que vamos apresentar. Mas só para a gente ver, naquela situação extrema entre uma mamãe que está tendo parto
um parto difícil, um parto complicado, e o bebê, qual dos dois, se tiver uma escolha, uma possibilidade, como é que um médico cristão vai proceder? Como é que um pastor que é chamado pela família vai estar com a família? Como é que um pai vai decidir? Então, é um princípio É ético. uma vida da mãe. Isso, é por isso que aqui esse é um princípio, né? Uma pessoa real. Ok? Aqui não está dizendo que o bebê ele é desprezível, não está dizendo isso não, ok, gente? Aqui está dizendo que ele é um ser em potencial. É um ser em potencial, ele é um ser que vai se formar, mas já existe um ser real, que tem uma história. Já existem até alimentos gravídicos agora? Isso. Imagina. Tá, então, Tá pra na gente- barriga, ainda nem existiu, ainda já tem bebê. Pois é. Então, para a gente perceber bem, né? É um ser, vamos lutar pela vida, mas entre os dois, no caso extremo, atenção líderes, atenção pastores, enfim, né? É um caso aí ético que a gente precisa amparar, né? Próximo princípio: as pessoas em potencial são mais valiosas do que as coisas. Esse aqui é um tema que dá também pano para manga, mas ele é mais simples de se resolver. A personalidade é tão valiosa que até mesmo a personalidade em potencial é melhor do que a mera qualidade de coisa. É por isso que se deve dar grande respeito à vida humana, até mesmo no estado embrionário. Uma pessoa em potencial não deve ser sacrificada por nenhuma coisa do mundo. Ah, eu vou engordar. Ah, eu não queria engravidar. Eu engravidei, mas eu não queria. Porque eu vou engordar, vou ter isso, vou ter aquilo, os seios vão ficar flácidos. Coisas, né, estéticas. Como se o aborto fosse um simples método anticoncepcional, que não é. Dá para entender aqui, gente? Está claro aqui? Algum questionamento? Seguindo, estamos falando de princípios. Muitas pessoas são mais valiosas do que poucas pessoas. Isso significa que, se alguém fosse confrontado com uma decisão que envolvesse a possibilidade de salvar uma vida ou salvar 5 vidas, deveria salvar as 5. Licença. Pastor, caso verídico. Um homem tomando conta de uma ponte e ele levou o filho para o trabalho. E o menino ficou em um local perigosíssimo e vinha um navio cheio de pessoas. O pai sabia que se ele levantasse a ponte, iria matar o filho. Mas entre o navio e o filho, ele sacrificou o filho para salvar um monte de gente. Isso foi caso verídico, né? Pois é. Então, Mas sempre brincadeira. para a gente avaliar isso, né? Podemos aqui pensar em muitos outros casos, né? Em muitas outras possibilidades. Mas, em modo geral, dá para a gente entender bem. Alguma dúvida aqui? Agora, nem sempre nós vamos nos defrontar com todos os casos, ou até mesmo podemos nos confrontar com nenhum desses casos, mas a gente precisa entender que devemos tomar decisões, e as decisões têm que ser acertadas. A vida, ela tem sentido, ela tem valor, ela é de Deus. Deus deu, Deus tomou, mas tem casos que a gente precisa estar ao lado de pessoas que tomaram algumas decisões que podem se sentir ultrajadas pela decisão que tomou. Concordam? Pode se sentir ultrajadas pela decisão que tomou. Vocês não sabem a dor de um aborto. A dor de alguém que aborta. Não vamos entrar no mérito da razão, do porquê, mas abortou. Eu já acompanhei muitos casos de pessoas assim. Muitos casos. A dor, então, não é uma situação por esporte, porque quer fazer, porque está na moda. É uma dor. Amanhã é dia das mamães, né? É uma questão bem ligada, bem íntima, né? Da mamãe com o seu ser, que está entranhado. E deve ficar marcado, principalmente na mulher, né, professor? Fica. Né? Como o caso das mães de homoncéfalos. É filho. Sim. Filho, não tem. Tá. Ok. Atos pessoais
que promovem as pessoas são melhores do que as que não promovem. Há muitos atos realizados por pessoas com respeito a outras, mas nem todos são de igual valor. Existem atos que são impessoais, tais como a indiferença para com as pessoas na sua necessidade. Outros atos são antipessoais, tais como o ódio para com pessoas de outras etnias. O pessoal chama de raça, né? Na verdade, só existe uma raça, a raça humana, não existe raças humanas, tá? É etnia o nome mesmo. E entre os demais atos, alguns promovem os relacionamentos melhor do que outros. Em cada caso, os superiores devem ser preferidos aos inferiores. Uma coisa é a pessoa ser indiferente, outra coisa é a pessoa agir de modo ante a pessoa. Dá para entender? Ante a pessoa que tem alguma coisa contra o outro, uma demonstração de ódio, de preconceito, né? De antipatia. O outro caso é indiferença. Não conhece, não sabe, não toma nenhum tipo de ação, enfim. Então, entre os dois casos, evidentemente que o menos grave é a indiferença. Bom? Ali é ódio. Ali é ódio. Ali é algo antipessoal. Né? Ali é ódio que é histórico. Né? Histórico. Né? E quando a gente vê qualquer atitude para que haja a fraternidade entre aqueles povos ali, né? São atos que a gente tem que, de fato, aplaudir de pé. Né? Aqueles que já visitaram aquela região, né? A gente já viu ali. Eu passei e vi bairros separados, né? Bairros separados, é uma coisa, desde pequenininho, as crianças pegam pedras para jogar no outro, né? É uma coisa de inscrições lá contra, de violações, coisas assim e algum ato que promova essa comunhão é bem salutar, é bem saudável. Ainda com relação a esse ponto, digamos, por exemplo, que um médico cristão, dando plantão no hospital público, esteve diante de vários pacientes gravemente acidentados e seja obrigado a escolher quem vai atender, já que é impossível atender todos. Quem já trabalhou em hospital sabe que tal situação é corriqueira. Provavelmente os que forem atendidos terão chances muito maiores de sobrevivência, embora todas as pessoas tenham o mesmo valor intrínseco, são seres humanos, diante de Deus e também diante dos homens. Há algumas cujos atos promovem mais as pessoas e, portanto, possuem maior valor relativo a outras pessoas. Assim, se houver um criminoso conhecido entre os acidentados e o médico realmente não tiver condições de atender a todos, esse princípio o autoriza a não atender o criminoso. Vocês entenderam bem? O médico, cristão ou não cristão, agora como estamos falando em ética cristã, o médico cristão que está no HGE, na nossa realidade aqui em Salvador, Hospital Geral do Estado, e apareça ali vários casos, vários acidentados, alguém caiu da laje, o outro lá furou o pé, o outro lá, enfim, uma guerra, o outro tomou uma garrafada na cabeça, e apareça lá um camarada que caiu e machucou alguma coisa, traspassou o braço, enfim, traspassou, e aparecer alguém que tomou tiro, um marginal que estava roubando e tal, tomou tiro. No meio daquela situação toda, o médico tem que agir rápido. Ele viu que aquele outro cidadão que caiu da laje, está com a cabeça ferida, precisa de atendimento urgente, e aquele outro que tomou o tiro também precisa de atendimento urgente. Qual dos dois ele vai atender? Evidentemente, ele vai escolher o outro cidadão do que o criminoso que tomou o tiro da polícia. Os dois são valorosos, os dois são seres humanos, os dois merecem dignidade, beleza. Mas entre os dois, aquele outro que teve
que tem mais possibilidade, que é um cidadão, que é um pai de família, que é alguém responsável, que é alguém que paga seus impostos em dia. Normalmente até com menos de gravidade eles atendem isso. Infelizmente, mas é verdade. É verdade. Nesse caso, nem o cidadão. Eu estou dando esse exemplo, missionário, também, que eu me lembrei de uma irmã na igreja. Foi um caso da nossa igreja, na minha igreja aqui do Rio Vermelho. Nós distribuímos toda quarta-feira sopa aos moradores de rua. Um mato, assim, há 6 anos que a gente faz isso, tem atingido muita gente. Começamos com o morador de rua, e aí depois vieram os pescadores, vieram os trabalhadores ali, os estudantes da faculdade vizinha, vêm tomar sopa. E uma irmãzinha, 15 dias atrás, estava preparando a sopa, terminou tudo, arrumou tudo. Quando estava lavando a faca bem afiada, ela cortou o dedo. Ela cortou o dedo e sangrou muito. Ela chorou, aquela coisa toda, o pessoal foi, deu socorro. E ela sentiu dor e se aprumou e levaram ela. Vai para onde? Não, vamos para a HGE. Ela, não, HGE não, tá, não, vamos lá, para a HGE. E ela, aquela coisa, ela sentindo muita dor, mas quando ela chegou lá e viu muita gente chegando, de tiro, de facada, de não sei o que, ela até se conformou com a dor dela. Ela se conformou com a dor dela, ela se controlou, tranquila. Aí veio uma médica lá, muito gentil, pois não, brincar, deixa comigo e tal. Você prefere com anestesia ou sem anestesia? Ela depois que viu que não, vai ser anestesia mesmo. Aí foi lá e deram lá 3, 4 pontos no dedo dela e tal, tá melhor, né? Mas depois que vê, se choca, né? Se choca. Esse é um exemplo aqui para a gente ver, né? Então, alguns problemas éticos são bastante complexos e exigem ampla reflexão e discussão para serem resolvidos. Muitas vezes são questões para as quais não existe uma resposta, uma única resposta, mas várias. Por esse motivo, costumam ser alvo de polêmica até mesmo entre pastores e líderes do corpo de Cristo. Quando confrontados com tais questões, nosso primeiro intuito é fugir delas. E é exatamente isso que a maior parte da igreja tem feito. Ou então, deixamos para que nossos líderes as resolvam, como se não fosse nossa responsabilidade pensar sobre elas. Essa atitude não é boa, pois contribui para que o comportamento dos cristãos seja descomprometido com a ética, gerando mau testemunho entre os não crentes. Então, sejamos fortes e peçamos a sabedoria de Deus para que nossa conduta engrandeça o nome de Jesus. Aí você pode imaginar assim, mas pastor, em que o nome de Jesus é engrandecido quando no meio de muita gente, inclusive de um criminoso, o médico só pega em uma pessoa? Bom, graças a Deus que o médico atendeu aquela pessoa e ele só tem 2 braços. E ele só tem uma mente para estar dando